Quem aí nunca viu um filme que tinha um cartaz escrito Procurado, vivo ou morto? Bom, se você está procurando alguém vivo, eu estou aqui, Ivan Lima, e já pode ir deixando seu like. Se tornou um clássico no mundo hollywoodiano um cartaz anunciando um criminoso, com um valor ao lado, e às vezes uma foto dele. Até mesmo em Harry Potter é possível encontrar esse elemento. Bom, e nem sempre a pessoa é procurada morta também. Você já parou para pensar que esses cartazes não são vistos atualmente? Será que realmente eles existiram? Veja, esse tipo de anúncio surgiu da necessidade dos oficiais da lei em encontrar criminosos perigosos, que eram foragidos e representavam extrema ameaça para a população. Só que, para você resgatar uma recompensa dessa forma, era necessário que uma pessoa resistisse de algum jeito. Caso contrário, a ação se enquadraria no crime de assassinato e você poderia ser preso. Só era permitido matar a pessoa como autodefesa, o que não é muito diferente de um cenário em que alguém está tentando te matar e você precisa se proteger, por exemplo. Por um tempo, lá nos Estados Unidos, foi legítimo usar esse tipo de força para capturar um criminoso. Às vezes, mesmo que não houvesse o princípio de autodefesa. A ideia do governo era fazer com que os fora da lei evitassem fugir quando fossem descobertos, o que, sejamos justos, não funcionava muito bem na prática. Então, quem testemunharia a favor da pessoa que matou a outra, alegando autodefesa? Esse era um ponto que prejudicava a lei, já que levar um criminoso vivo durante longas distâncias até os oficiais era uma tarefa perigosa. Já imaginou se o fora da lei foge? Era normal dar um fim na pessoa ao encontrá-la e mentir que se tratava de autodefesa. Isso porque transportar um cadáver é mais seguro do que uma pessoa viva. E a ideia de que o criminoso lutaria até a morte, por assim dizer, para se safar da prisão, era dramática o suficiente aos ouvidos das autoridades. Caso o bom cidadão levasse a pessoa sem uma historinha ou alguém que testemunhasse contra, é provável que o herói da vez fosse enforcado por assassinato. Você já viu Django Livre, o filme de Quentin Tarantino? Pois bem, em vários momentos, Django e o Dr. King Schultz, que são caçadores de recompensas, matam os criminosos sem nem piscar. A pessoa nem sabe que tinha alguém na espreita e já partiu dessa para melhor. Matam até mesmo na frente das autoridades e acabam recebendo a recompensa e saindo impunes, porque o cartaz de procurado é levado ao pé da letra. Nós também podemos dizer que, em vários casos, eles mentiram para os oficiais, ou mesmo os próprios oficiais acobertaram as atitudes deles, porque era um criminoso a menos nas ruas. Ted Roosevelt, o 26º presidente dos Estados Unidos, certa vez foi roubado e capturou os criminosos. Só que ele acabou fazendo da maneira mais arriscada. Era inverno. Os 3 homens roubaram um barco de Roosevelt e fugiram. Sem aceitar o crime, o futuro presidente construiu um novo barco e foi atrás dos ladrões. O mais surpreendente é que ele realmente conseguiu capturar os 3. Só que, ao invés de matá-los e mentir sobre o que aconteceu, Roosevelt caminhou alguns quilômetros com eles, já que o rio estava parcialmente congelado. É dito que Roosevelt ficou acordado por volta de 40 horas, com a intenção de proteger e manter a guarda com os prisioneiros durante a caminhada e o momento de descanso. Ele temia que os ladrões sofressem queimaduras pelo frio, então decidiu não amarrá-los. Um dos criminosos, Michael Finnegan, inclusive agradeceu Roosevelt por não ter assassinado os 3. E se você está pensando que era fácil reconhecer as pessoas pelos cartazes, fique sabendo que era uma época em que não existia máquina fotográfica em alta resolução. Em jogos e filmes, vemos imagens quase perfeitas, o que difere da realidade, já que tratavam-se de esboços simples, feitos a partir de relatos de quem viu os bandidos. Algumas vezes, as descrições dos criminosos até estavam erradas.
Sem contar que a população em geral não era muito fã do trabalho de caçadores de recompensa. E sabe por quê? Bom, porque não era o trabalho deles. E falo sério, encontrar os criminosos era a responsabilidade das autoridades. E quem estava em um cartaz de procurado tinha certa prioridade na busca. Geralmente, essas pessoas tinham cometido os piores crimes e demandavam muito esforço para serem capturadas. Vez ou outra, uma pessoa comum recebia a responsabilidade de prender um criminoso, fosse pela proximidade ou facilidade em encontrá-lo. Um caso similar aconteceu com o fora-da-lei americano Jesse James, interpretado por Brad Pitt no filme O Assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford. Oh, que nome é esse imenso? Na história, Robert e Charlie Ford eram companheiros foragidos de Jesse e combinaram com o governo de levar Jesse às autoridades para receber a recompensa de $5.000 na época. Em abril de 1882, Jesse, desarmado na ocasião, tomou café com os irmãos. Em determinado momento, deu as costas aos dois. Robert sacou a arma e atirou na parte de trás da cabeça dele. Quando foram receber a recompensa, os irmãos Ford foram presos por assassinato e condenados à forca. Isso porque Jesse não resistiu à prisão ou tentou fugir. Na verdade, é provável que ele nem tenha visto o que o matou. Os irmãos acabaram recebendo perdão pelo governador, que sabia de toda a trama e só queria manter os trâmites da lei. Acabou que ninguém acreditou direito nessa história de perdão. E você, sabe quem pagava os caçadores de recompensa? Para sua surpresa, muitas vezes não era o governo não, mas sim as empresas ou indivíduos bem resolvidos financeiramente, que tinham interesse em particular de ver determinada pessoa sendo presa. Uma forma de incentivar a aplicação da lei, entende? Provavelmente, pessoas que foram lesadas em algum momento. E eram essas pessoas ou empresas que influenciavam a frase "vivo ou morto" no cartaz. Veja, se os envolvidos quisessem afastar o criminoso, seja qual for a forma, era colocada a declaração de recompensa, já que eles estariam contentes em pagar para se ver livre da pessoa, mesmo que ela fosse morta. Acabou que atitudes como essa incentivavam o público geral a tentar matar o bandido, pois o risco seria menor do que levar ele vivo. E bom, isso também afugentava os fora da lei, visto que eles poderiam ser reconhecidos e perseguidos. Os pôsteres, organizados de maneira privada, eram um pouco diferentes dos pôsteres do Estado, os quais poderiam não contar com a parte do morto. Era mais provável que a recompensa fosse paga se a pessoa fosse levada viva para ser condenada. Quase um mercado, sabe? As estipulações do pagamento e a legalidade do que estava no pôster tinha a ver com quem estava mais interessado em capturar o criminoso. Ainda no caso de um oficial da lei receber uma ajuda de uma pessoa comum para rastrear ou prender os criminosos, é provável que o oficial desse um jeito de receber a maior parte da recompensa, mesmo se o trabalho dele tenha sido pequeno, perto do que teve o cidadão. Na história do assassinato de Jesse James, os irmãos Ford não receberam toda a recompensa, mesmo depois do julgamento e do perdão. Boa parte do dinheiro foi para o xerife e o seu superior. Os relatos sobre esse tipo de cartaz aqui no Brasil são escassos, mas acredita-se que em determinado momento da nossa história eles apareceram em algumas cidades, sendo utilizados de forma similar aos pôsteres americanos. Hoje em dia, cada estado possui a própria lei, que dá recompensas a quem repassar informações sobre criminosos para a polícia. São Paulo e Rio de Janeiro são dois bons exemplos, onde existem até mesmo sites e números para que as denúncias sejam feitas anonimamente. Se você gostaria de ver um vídeo sobre as pessoas mais procuradas do Brasil, deixe nos comentários, que iremos trazer para você. Atualmente, existem mais de 5.000 banners virtuais do FBI, mostrando quais são os criminosos mais procurados do mundo.
Você mesmo pode vê-los no site na seção Most Wanted. Só que, ao contrário de antigamente, o FBI não oferece recompensa pela pessoa morta, como forma de incentivar a busca do criminoso pela população. São oferecidas recompensas para o indivíduo que fornecer informações que ajudem as autoridades a chegar ao fugitivo. No portal, várias listas podem ser encontradas, desde fugitivos, terroristas, crimes contra crianças, do colarinho branco e até cibernéticos. E veja só, ainda existem caçadores de recompensa por aí. Deixe também nos comentários se você quiser saber mais. Bom, o criminoso apenas sairá da lista do FBI caso ele morra, imagino eu que naturalmente, ou durante alguma investida para capturá-lo. Ou ainda, caso se renda, seja capturado ou inocentado das acusações. Procure pelo site. Vai que você viu alguns deles passando pela rua. Vou reforçar que, caso você simplesmente cometa o crime de assassinato contra um criminoso procurado, é provável que a lei não vá ficar completamente do seu lado, como você imagina. Na Califórnia, em 2018, um homem foi assaltado e pregou pôsteres de procurado, vivo ou morto, com a imagem do assaltante por aí. O resultado? A polícia local não gostou muito da atitude e recolheu os cartazes, advertindo o cara, que não parou de publicar a imagem de vivo ou morto na internet. Felizmente, a polícia acabou capturando o bandido. Depois de toda essa história, eu preciso adverti-lo que não é nada recomendado buscar justiças com as próprias mãos. O que vemos em filmes pode ser baseado na realidade, de uma época, mas a prática é muito diferente e pessoas podem ser feridas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!